Olá pessoal, nosso trabalho de hoje é esta linda passadeira com pintura de rosas, utilizando o stencil. Meu nome é Zéza Castor, sou professora de artes em Recife, Pernambuco. O trabalho de hoje é esta linda passadeira. O tecido é brim, todo contornado com este delicado bico de crochê. Os materiais utilizados são stencil Opa Flor Rosa 1881, pincel Condor número 0 para detalhes, pincel Pituá referência 462, pincel Chato referência 454. Os números dos pincéis você usa o que achar melhor, o que lhe for mais conveniente. Tinta para tecido nas cores branco, amarelo pele, amarelo ouro, coral, laranja, caramelo, púrpura, marrom, sépia, verde oliva, verde pistache. O complemento clareador incolor ou diluente para tinta de tecido. Fita crepe, pratinho para tinta, a placa, que pode usar cola permanente ou não, e um tecido para enxugar os pincéis. Vamos fazer uma composição de rosas usando o mesmo stencil. Para quem ainda não conhece, esse stencil tem 2 furinhos ao redor da parte de fundo da rosa, e a gente marca para depois, ao fazermos a sobreposição, esses 2 buraquinhos coincidem com o primeiro e esse recorte cabe exatamente no recorte anterior. Posicionei o stencil, começando pela parte de fundo da rosa. Coloquei uma porção de tinta amarelo pele. Eu gosto de deixar ela mais cremosinha com um pinguinho de água mineral. E misturar bem, ela fica bem cremosinha. Vou utilizar o pincel Pituá, tamanho médio. Esse é o número 4. Todo pincel Pituá deve ser umedecido, levemente umedecido. Não precisa colocar ele todo lá dentro da água, tá? Umedece. E deixa ele bem sequinho, bem enxutinho. Ele não vai com água, ele fica só úmido, tá? Agora, vou pegar a tinta aqui, ó. Não precisa vir pra cá, só aqui na bordinha. E a gente deixa ele mesclar bem. Fica bem espalhadinho no pincel. Nós vamos agora marcar onde nós queremos esta rosa, tá? À medida que precisar, você vai pegando mais um pouquinho de tinta e sempre mesclando. A mão de leve. E evite deixar ficar muito marcado. Você sempre mescla isso aqui, ó. Tá? A função agora é deixar bem misturadinho. Eu vou querer essas folhinhas, então já vou deixá-las marcadas.
E fica assim esta primeira parte. Agora, vamos ver outra posição e já deixar assim marcadinho. Os furinhos que eu mostrei, você já pode deixar marcadinho. Bate o pincelzinho aqui, ó. Já fica a marquinha deles, tá bom? Se por um acaso a gente trabalhar em cima, a gente reposiciona e marca. Vai espalhando folhas, pode virar a posição do estêncil, complemente da maneira que você imaginar. E assim ficou a minha composição. Reposiciono o estêncil e vou pintar a cor de fundo das rosas e das folhas. Utilizando o pincel Pituá número 4, médio, levemente umedecido, enxuto. Com a tinta coral, pegando junto um pouquinho do branco, vou preencher todo esse espaço. Pegue sempre da borda do estêncil para o centro, mesclando bem. Posso usar o mesmo pincel, lavar, enxugar para trabalhar as folhas. Mas vou usar o Pituá 00. Também, gente, ó, umedecido. Bem enxuto. Com a tinta verde pistache. Sempre fazendo este movimento, ó, pegando um pouquinho, fazendo esse movimento, vou pincelar as folhas que já estão aqui encaixadas. Vou pegar um pouquinho do verde oliva. Vou pincelar um pouquinho na parte inferior da folha. Pegando sempre pouquinha, tá? Pouquinha tinta. Vou pegar um pouquinho da tinta branca e dar uma pinceladazinha de leve.
A rosa do lado contrário, vou pintar com o coral. Aproveitar o pincel, que já está com a mesma tonalidade. Tinta coral, sem mesclar. Vou pincelar todo esse espaço, sempre fazendo essa mesclagem no pincel e circulando das bordas para o centro. A rosa do centro será toda amarelo ouro. Deixe toda uniforme. Duas folhinhas que estão já no encaixe. Essa folhinha, eu quero deixar ela por baixo da... Tá vendo aqui o pedacinho da pétala? Então, eu não vou deixar ela muito escura, porque porque eu quero que ela apareça por baixo da pétala da rosa. Então, vem, ó, aqui assim parando. Aqui ficou as cores de base das rosas e das folhagens. Essas folhas que eu já marquei, vou pintar todas também com o pistache. Com o pincel Pituá número 8, podendo também continuar usando o número 4, vou espalhar o clareador. Pincel umedecido, enxuto. Vou espalhando o clareador. Vou espalhando o clareador nos locais onde quero fazer a sombra. Espalha bem. Pode deixar bem longo, não tem problema. Com o pincel chato, esse aqui é número 2. Vou colocar o verde pistache, saindo aqui, ó, onde termina as bordinhas da pintura que já foi feita. Deixando mais escurinho aqui embaixo e aqui, ó, na finalização, vou fazendo essa mesclagem.
deixando sempre a finalização mais suave. Uso um pouquinho do sépia, assim na pontinha do pincel. Vou dar profundidade em alguns locais. Sempre espalhando bem, gente. E assim a gente vai fazendo todo o trabalho. Não tem problema que bata em cima da pintura. Sempre mesclando aqui na finalização. De novo, com um pouquinho do sépia.
Volto com o stencil e vou pincelar mais algumas folhagens. Pincel Pituá 00. Clareador, misturado com um pouquinho de branco. Pincelo o espaço da folha. Nesse aqui, eu não vou trazer todo, porque eu quero que apareça só um pouquinho aqui atrás. Pego levemente o sépia. Mescla, para não ficar marcação dessa mesclagem aqui. Ficando assim. Clareador com branco. Se quiser, pode deixar assim, ó, bem suave. Mostrei no início os furinhos para marcar a posição do stencil, mas que eles poderiam desaparecer, né, com a pintura. Não tem problema. Posiciona a parte de fundo. Coloca um pedacinho de fita crepe abaixo do furinho e do outro lado. Aqui e aqui. Ou com a tinta, um lápis, marca. E ele já fica na posiçãozinha certa. Como o fundo já está pronto, nós vamos coincidir os outros dois da segunda parte da rosa. Coincidiu, furinho e coincidiu o furinho. Agora, eu vou pincelar esse espaço com a tinta branca. Está marcada a posição das pétalas. Imediatamente, com a tinta branca ainda úmida, nós vamos fazer uma mesclagem, tirando um pouco dessa marca aqui, ó. Evite deixar secar.
Se precisar pegar assim um pouquinho de tinta, mas sempre pouquinho, porque é só para tirar a marcação dessa parte que ficou dentro dessas 3 pétalas. Posso fazer já nas outras rosas, porque não tem problema depois de eu voltar para esse outro acabamento. Imediatamente, puxa essa marca. Essas 3 pétalas, tá? Na rosa coral, vou dar profundidade com o vinho, utilizando o pincel chato pequeno. Aqui na parte do que é o miolinho. Pode alongar, deixando bem escurinho aqui na parte de baixo e sempre mesclando aqui nessa finalização. Vou escurecer mais um pouquinho com o sépia. Sempre com pouquinha tinta e o sépia fica mais nessa parte de baixo. Marcando os detalhes de cada pétala e vai sombreando. Pode ir mesclando com um pouquinho do rosa do coral, a cor que foi usada antes.
Em alguns lugares, você pode usar somente o vinho, para deixar mais escuro. E em alguns que você quer suavizar mais, você pega com um pouquinho do coral. Dou um toquezinho de leve, onde foi o branco, com a tinta coral. Feito esse detalhe das sombras da parte escura com vinho, vamos agora só trabalhar os detalhezinhos com branco. Né? Essa viradinha. Reforçando esta claridade da dobrinha da pétala. A gente vai vendo a necessidade de se voltar um pouquinho do coral. Se colocarmos muito branco, vai voltando levemente
com a tonalidade de fundo. Pegando o branco e um pouquinho do amarelo ouro, vou fazer esses batidinhos aqui no miolinho. A rosa amarela, vou sombrear com laranja e caramelo. Dando profundidade no miolo com caramelo. Bem mescladinho. Um pouquinho de sépia só nessa parte inferior do miolo. Voltando um pouquinho mais do amarelo. Inclusive nas partezinhas brancas, para dar um reflexozinho dele. Em alguns lugares, vou usar um pouquinho do laranja. Nos lugares onde quer que fique mais suave, pega sempre com um pouquinho da tinta amarela.
Vou intercalando o caramelo. Pincelando o amarelo em algumas partes. Agora, vamos dar claridade nas pétalas, Agora, vamos trabalhar com o branco.
Pincel zero, branquinho com amarelo, fazendo uns batidinhos. A rosa mais clara, sombreei com púrpura. Um pinguinho de sépia no miolo. Agora, vou fazer os acabamentos com o branco. Os galinhos, vou utilizar tinta verde oliva e um pouquinho de sépia.
Curta, comente e compartilhe para mais vídeos no meu canal. E não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Um abraço.